ele cai pela arrogância. Aí quando ele chega para levar o homem ao pecado, o que ele oferece para o homem é a mesma arrogância que ele tinha, que ele fala assim, você será igual a Deus. Então a mesma arrogância que ele tinha no coração, ele coloca no do homem. E aí o homem cai e permanece. E é o que porque o homem é difícil busca, você tirar, a arrogância é difícil você tirar da pessoa. Por isso que é uma das coisas mais... A soberba, a pessoa infelizmente ainda é apaixonada por esse status. Esse status acaba... Tem pessoas que estão se achando, que estão precisando de fato se achar, se encontrar. É Né? verdade. É olhar no espelho e ver a sua própria limitação, sua própria dificuldade, e ir para esse lugar de humilde, de simples, reconhecer, eu preciso de fato me achar. Afinal de contas, quem sou eu? Ali quando os filhos de Cefas, né, foram expulsar os demônios, eles estavam tão carentes de convicção que eles disseram, sai em nome do Deus que Paulo prega. E o diabo, percebendo A que eles não tinham identidade, essa a identidade, identidade. Eu sei quem é Paulo, eu sei sei quem é quem é Jesus, Paulo, e vocês quem são? É uma pergunta que a pessoa não consegue responder. Ele só sabe dizer que ele é filho daquela pessoa. Mas quem de fato ele é, o que ele carrega dentro dele de identidade, ele não consegue. Aí fica se achando. Se achando aquilo que de fato não é. Quando de fato está precisando de se encontrar. Quem sou eu? Que é uma pergunta que o diabo faz, que é até um confronto, né? Poxa, de fato, quem sou eu? Mas agora ouvir essa pergunta do diabo é chato. Tá do tempo todo, gente, é identidade. Não tem jeito. Por mais que você fala, ainda não adianta, porque o povo se perde nela. E é nela que perde o propósito por qual você foi chamado. A palavra identidade vem da palavra idem, que a gente usa muito, né? Idem. Dá para pegar até a própria cédula e olhar ali tem a minha foto, a minha imagem, idem. O meu nome, idem. O nome dos meus pais, ali no verso, idem. Isso é identidade. Que tem tudo a ver, identidade tem tudo a ver com as minhas origens, né? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu estou. Como que eu estou agora. Em quase todos os lugares que eu preciso me apresentar, quando me pedem um documento, eles me pedem a sua identidade, por favor. Igual fizemos lá, né, Lícia, no evento. A gente se entende como você vê no espelho, porque a gente só enxerga o que a gente enxerga. Então você olha no espelho, você vê um corpo e você deduz que essa é a sua identidade. Só que não. Só que a gente é como se fosse o iceberg, né? Isso aqui é a menor parte. Só o que parece. Porque o corpo é o meio, mas o que a gente é o que está dentro. O corpo é o meio para isso aqui agir. Mas algumas definições de felicidade, da psicologia contemporânea, e peguei algumas filosóficas, eu peguei uma de Sócrates. E Sócrates entendia que a felicidade estava no autoconhecimento. Porque aí você faria o caminho que você tem que fazer. Se você se conhece, você sabe onde você tem que andar. Agora, se você tem dúvida de quem você é, você vai tentando aqui, ali. Então, tudo parte E aí do você resume conhecimento. no que o que liberta? Conhecereis a verdade, a verdade é a verdade. O que é verdade? Verdade é o conhecimento. É o conhecimento. É o entendimento, principalmente de si mesmo. Mas é que tá, você vê, quando Jesus fala assim, e vocês, quem diz que eu sou? Né? Ele fala assim, o que os homens dizem? Não sou profeta, tá bom, mas e vocês? Estão convivendo comigo. Aí Pedro vem com a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala assim, e tu és Pedro, quer dizer, na medida que eu reconheço quem Deus é, ele me revela quem eu sou. O autoconhecer, como que resolve uma série de perrengues na nossa vida. A mulher comprou a fritadeira, chegou em casa, ela não funcionou. Ela voltou na loja, reclamou, eles passaram para ela um crédito, ela pegou uma outra, enfim. Como é que é aquele de fritar lá? Não sei falar esse negócio. Aí ela levou, ligou, também não funcionou. Até que alguém falou assim, vamos lá na tua casa para observar, para ver o que está acontecendo. O defeito estava na tomada da casa dela. Ou seja, é o autoconhecer. Quando eu me resolvo, eu olho para mim, eu vou resolver um monte de perrengues. Eu vou poupar a energia de muitas pessoas. Sim. Isso é fato. Por quê? A identidade imposta, que eu nasci, gente, eu não sei nem me trocar. Se ninguém me der comida, eu morro de fome. Sim. Eu não tenho. Alguém escolheu o próprio nome? A não ser pai que teve a oportunidade de Dois avós. Mas quando você pensa que alguém colocou o nome em você, você foi criado dependente de alguém, você veio de um casal
Que quis, não interessa. Você nasceu. Então você é, entre aspas, a cópia disso aqui. Essa é a nossa identidade terrena. Sim. Agora, quando Jesus chega e fala com Nicodemo chega lá, aquela coisa toda. Antes dele chegar, ninguém pode fazer o que o senhor faz se não vier de Deus. Ele falou assim, ele olhou pro cara, o cara era mestre, gente. Você tem que nascer de novo. E a gente vai ver lá em Coríntios qual que é a proposta do nascer de novo, sobre essa questão de nova criatura, tal, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Então a gente vai vendo que a proposta de Cristo é realmente que a gente se encontre, mas se encontre, aí você pega o que nós estávamos falando de apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo era um cara, não precisa nomear aqui tantas qualidades que o cara tinha, a capacidade que ele tinha, a formação que ele tinha, a origem, querendo ou não judeu, mas também com a cidadania romana, toda essa capacidade, o cara fala assim, gente, não é isso que importa para mim. Isso eu considero, quer dizer, todo conhecimento que a gente busca hoje, todo conhecimento que a gente tem hoje, não é para servir melhor ao propósito que Deus tem na nossa vida? Porque hoje quando a gente analisa uma pessoa, dentro do conhecimento que a gente tem de analisar nós mesmos, de compreender um pouco o próximo, é uma forma até para a gente conseguir identificar problemas e conseguir aconselhar melhor, orientar melhor, fazer com que essa pessoa se encontre. Então todo conhecimento, todo entendimento, tudo aquilo que a gente tem, que a gente busca, seja lá o que for, quer dizer, é para servir o propósito. Sim. Então a identidade imposta é o que colocaram na gente. A identidade real, aí eu costumo chamar de identidade real por causa da realeza, e a identidade real que é nossa. Então a identidade imposta é a sua origem, a identidade real é um propósito que Deus tem de revelar quem verdadeiramente você é. Aí, eu tive uma experiência tremenda com isso. Eu sou obrigado a ser terapeutizado por causa da minha formação. Então eu posso ter todas as qualidades de mestre, de senhor, de mais isso, de mais aquilo, todas as graduações. Se eu não sei servir, eu estou jogando fora tudo aquilo que eu sei. Aí você pega o apóstolo Paulo falando que considera tudo que ele era como esterco. Mas aí a identidade é tão forte que quando você sabe quem é, você não perde o seu propósito. Não perde. Você vai até o fim como Jesus foi. Pronto. Acabou, porque ele sabia quem ele era. E outra coisa, eu acho lindo quando ele sai do batismo, o próprio Senhor fala, esse é meu filho amado, em quem me comprar. Olha, você vê a afirmação de Deus. Ali bastou para ele poder chegar até onde ele chegou. Olhar para os vossos mestres e pastores que vos ensinaram a palavra do Senhor e atentar vós para a sua maneira de viver e imitar-lhes a fé. Atentando vós para a sua maneira de viver e imitar-lhes a fé. Aí, olha só, ele começa a colocar isso. Só que lá no outro versículo, ele fala uma coisa impressionante. Ele fala assim, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Nunca mudou. Aí eu fui olhar que Jesus, na sua humildade, na sua forma de ser, ele já era assim. Antes de vir. E ele continua assim. Então, quando você olha isso, você fala, meu Deus, ele não se sente. Aí vem Filipenses, né? Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser. Aí a gente quer ser uma coisa. Aí tem um cara que não tem nada de Deus, que não conhece a Deus, teoricamente, mas ele deduz que ele é o expert em Deus. Exatamente. É um fariseu, né? Ele sabe tudo, ele é melhor que todo mundo, e aí ele tem uma convicção de que ele é aquilo. A mente dele ilude ele próprio. Ele tem a noção de que ele é melhor que todo mundo. E aí, tipo assim, ele quer pregar uma coisa da qual ele não tem conhecimento. Ele prega uma mentira que ele acredita ser verdade. Uma convicção errada. Por isso que muita igreja hoje em dia a gente vê que não vai para frente, porque tem uma dificuldade grande quando você não tem humildade de aceitar que você veio para servir, você começa, ao invés de atrair, afastar. Porque Jesus ele atrai pela humildade. Ele tem uma convicção e ele tem uma humildade que atrai. E hoje a gente vem de uma geração que mais afastou pela arrogância do que atraiu pela humildade. Quantas pessoas maravilhosas foram jogadas fora? Nossa. Pessoas de potenciais enormes. Que foram destruídos por quem? Por quem teria que ser o maior orientador deles. Mas é porque os títulos ainda falam muito alto, Ainda né? falam Ainda eu alto. falo assim, gente, para com isso. Às vezes eu falo com algumas pastores, mas para com isso, gente. Bobagem. Você tem só um título, mas Deus te chama pelo seu nome. Igual. Vai chamar pastora Rosânia? Não, é Rosânia. Para de bobagem. Eu vi Robson esse dia, eu falei com ele, Deus, parabéns, falei com ele assim,
Agora você tem um título, mas cuidar, você sempre soube cuidar. É verdade. Agora ele tem um título, mas ele sempre teve todas Sim, as características Verdade. de quem é Sim. preparado para cuidar do Sempre. outro. Sempre. E tem gente que tem um título, mas na verdade ele não é preparado para cuidar. Ele pode pregar, ele pode cantar, ele pode fazer tudo dentro da igreja. Mas o principal, que é cuidar das Ele pessoas, nega. ele não faz. Ele